Olá pessoal, boa tarde. Conforme eu falei, eu tentar gravar um vídeo para hoje, para o sábado, né? Abril de 2020. E eu queria compartilhar com vocês um texto que vai nos trazer uma reflexão sobre o sábado da morte de Jesus. Hoje eu recebi um vídeo, creio que muitos de vocês tenham recebido, em que ele faz uma analogia entre a sexta-feira, que apresenta a morte, e o domingo, que apresenta a ressurreição de Jesus. E é muito interessante, emocionante de você olhar, você que conhece a palavra de Deus, que conhece os detalhes do que a palavra de Deus ensina sobre a morte e ressurreição de Jesus, as implicações futuras disso. É um vídeo que nos chama a atenção, que nos emociona, que enche o nosso coração de alegria, né? Mas eu queria falar sobre o sábado, porque o vídeo ele fala da sexta e do domingo. Ele não fala nada sobre o sábado. Eu vejo o sábado como um dia de preparação, sábado como um dia de expectativa. Porque veja bem, os discípulos estavam no sábado sem saber o que fazer. Os discípulos estavam perdidos, os discípulos estavam desanimados, os discípulos se sentiam desamparados. Eles não entendiam o que estava acontecendo. E aí nós temos um texto da palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 54, que nos diz assim: era o dia da preparação e começava o sábado, né? As mulheres tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se prepararam, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. É interessante essa palavra, e no sábado descansar. É uma tradição judaica. O sábado não era dia de trabalho, o sábado não era dia de realizar coisas, era dia de descansar na presença de Deus. Um sétimo dia de descanso, um dia de adoração, um dia de louvor. E essas mulheres fizeram isso. E eu vejo que esse sábado foi para aqueles discípulos, ainda que eles não entendessem, e também para nós um dia de adoração a Deus, um dia de preparação, porque a promessa de Deus vai se cumprir, a promessa de Deus vai se realizar. Para aqueles homens, para aquelas mulheres, seria o dia em que eles poderiam pegar o corpo de Cristo, porque eles mesmos não esperavam pela ressurreição. Mas nós que já conhecemos a história, nós que vivenciamos esses fatos na nossa vida, o sábado, né, é o dia da espera, da adoração, do louvor, porque na frente vai vir o dia da revelação, o dia do cumprimento da promessa, em que Jesus ressuscita. E se nós aplicarmos isso para a nossa vida hoje, nós vivemos o sábado. Vivemos o sábado. Estamos esperando o dia da promessa se cumprir. Qual o dia da promessa? O dia que nós estaremos diante de Deus eternamente. O dia em que nós estaremos na presença do Pai. O dia em que nós desfrutaremos totalmente dos benefícios da ressurreição de Jesus. Como diz uma música, não era um sonho, é realidade. E é exatamente isso que nós temos que ter no nosso coração. Nós não podemos viver a nossa vida cristã de forma derrotada, cabisbaixo, achando que fomos derrotados, que perdemos, que o mundo venceu, como agora muitos cristãos estão se perdendo numa briga política, alguns até numa briga teológica, né, de como é esse momento, biblicamente, o que significa: eu, como servo de Deus, eu não preciso me preocupar com esse momento, eu não preciso ter medo, eu não preciso me sentir inseguro, eu não preciso me preocupar quem é que governa ou deixa de governar, porque tudo está sobre a mão poderosa de Deus, tudo está sobre a mão do Onipotente, tudo está sobre o seu governo. Se não estivesse, gente, o Apocalipse nunca aconteceria, porque Deus nunca saberia o que iria acontecer. Como é que ele poderia afirmar? Se Deus não tivesse esse governo absoluto, se Deus não fosse soberano, Deus não poderia sequer profetizar o nascimento de Jesus. Mas porque ele é o soberano, porque ele tem o governo, é que ele fez isso. Porque ele tem um propósito. Então, nossos dias aqui,
enquanto o Senhor não nos chamar à sua presença, ou então enquanto Jesus não voltar para nós, é o nosso sábado. É o nosso tempo de preparação, é o nosso tempo de adoração, é o nosso tempo de comunicar o Evangelho, é o nosso tempo de orar pelas pessoas. O nosso papel é esse. Nós não podemos ter medo, nós não devemos ter medo, nós não temos por que ter medo. Porque, como diz a palavra do Senhor, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não tenha medo de Satanás, não tenha medo do que Satanás pode fazer, não tenha medo de ninguém. Não tenha medo, pelo contrário, tenha alegria, segurança, esperança de que a promessa que Deus nos fez de nos levar para viver eternamente com Ele, ela vai se cumprir. É amanhã, domingo de abril? Eu não sei, pode ser até hoje, no sábado de abril. Pode ser daqui a muitos anos, pode ser daqui a alguns milhares de anos, eu não sei. Mas eu tenho que ter no meu coração a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a certeza pela palavra de Deus, não por uma convicção pessoal, não por um achismo pessoal, não por um sentimento positivista, como nós temos visto muitas pessoas fazendo dentro da igreja. Não, não é por isso. Não é por mim, porque é pela graça que eu sou salvo, mas é pelo que a palavra de Deus nos ensina, pelo que a palavra de Deus nos mostra, por aquilo que Deus revelou na sua palavra. Assim como aquelas mulheres esperaram o domingo para poder então preparar o corpo para se despedir de vez do seu Senhor, e elas não sabiam o que ia acontecer, nós também não sabemos quando vai chegar o nosso domingo, mas nós sabemos de uma coisa: ele vai chegar. E ele chegará, e como diz a palavra de Deus, o Senhor se manifestará com poder e glória. Todos os santos que morreram esperando haverão de ressuscitar, e aqueles que estiverem aqui vão glorificar. E aí sim se cumprirá a promessa, uma das promessas que diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não é que todos vão ser salvos, não é isso. Mas todos, até aqueles que zombam hoje do nome do Evangelho, até aqueles que foram para uma praça pública, para uma avenida pública, uma televisão, zombar de Jesus, zombar do Evangelho, essas pessoas vão se dobrar, vão se ajoelhar e vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. E isso é que tem que ter no nosso coração. Nossa missão no sábado, levar o Evangelho a todas as nações, sejam elas quais forem, longe de nós ou próximas de nós. As nações que se encontram nas regiões afastadas do nosso Brasil, como o reverendo Hamilton Bossan, lá em Roraima, há mais de 30 anos. Ou como o reverendo Júlio Marcelo, lá na Austrália, reverendo Gessé, lá na África do Sul. A Maria Lúcia, o seu esposo Gil, lá em Moçambique. Ou nós aqui, na cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, nos diversos estados do nosso país. Em Brasília, no Ceará, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Acre, aonde for que nós estivermos, nós somos as testemunhas de Jesus. Portanto, eu e você vivemos o sábado, mas não é o sábado recluso, fechado, acanhado, com medo, não. É o sábado da alegria, é o sábado da satisfação, do prazer, da adoração, da confissão, o sábado sabendo que haverá um domingo em que eu estarei diante daquele que ressuscitou. Que Deus te abençoe e que assim como aquelas mulheres, elas tiveram uma surpresa, porque elas não a esperavam, mas nós não vamos ter a surpresa, porque nós sabemos que Jesus ressuscitou. Mas assim como aquelas mulheres, elas saíram exuberantes de alegria para comunicar. E nós um dia estaremos diante daquele que nos salvou, que pagou o preço, que disse na cruz: está pago, está consumado. E por isso nós somos filhos de Deus. Se você tem a Jesus na sua vida, se você o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, se você pediu perdão pelos seus pecados e busca viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, você vai participar da boda do Cordeiro. Se você ainda não fez isso, faça agora, no nome de Jesus, porque aí sim você vai ser convidado a participar das bodas do Cordeiro no domingo do Senhor. Que Deus nos abençoe.